Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Irmão, estou aqui para fazer mais um vídeo. Você está lendo aqui em Gênesis capítulo 31, versículo 19, ou assim está trazendo a explicação dessa palavra. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, portou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Jacó largou a Labão o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que ele tinha aí, levantou-se e passou o rio e se dirigiu para a montanha de Gileade. Portanto, possamos observar esta palavra. A Bíblia fala a respeito de Jacó, filho de Isaac. Portanto, possamos observar que Jacó, eis que foi para a terra de Padã Arã, onde estava seu tio Labão. Porque, na verdade, ele fugiste diante da face do seu irmão Esaú, que procurava para o matar. Os seus pais consentiu que ele fosse para lá. E, portanto, nós possamos observar que nessa caminhada, né, Deus estava com Jacó. Portanto, realmente nós possamos observar que, né, Deus falou com ele, né, nessa caminhada, quando ele realmente chega em certo lugar, ele parasse ali, né, para descansar e colocasse realmente uma pedra como travesseiro, e ali realmente, né, Deus falou com ele. Ele viste realmente uma visão, né, e o céu aberto e uma escada que, né, subia até o céu, e anjo que descia e subia por aquela escada. Portanto, ali Deus começa a falar com ele, e portanto realmente ele entendeu e na verdade realmente Deus estava com ele. E ali realmente ele unge aquele lugar, né? Portanto, nós possamos observar que depois realmente ele vai ao seu destino, ele vai para a cidade de Padarã, para a terra de Padarã, meu dizendo, e ali realmente ele consente, ele fica realmente com seu tio, ele trabalha realmente para o seu tio, e ali realmente ele foi próspero porque Deus estava com ele, Deus estava abençoando a ele. Portanto, realmente ele casasse também com as filhas de Labão. E nós possamos observar que como realmente ele ficasse ali muito tempo em Padarã com seu tio, mas chega o tempo que Deus realmente fala para ele retornar para a terra dos seus pais, para a terra de Canaã, é a terra da sua peregrinação. E portanto, realmente ali ele faz, porque Deus realmente, né, tinha falado com ele, ele realmente obedece. E logo realmente ele volta para a terra de Canaã. E nós possamos observar que quando ele projeta a sair, ele não avisa a Labão, né, que ao seu retorno, que estaria voltando para a terra dos seus pais. Portanto, realmente ele pega tudo o que tinha, que possuiu ali. E, portanto, realmente, né, as suas mulheres, os seus filhos, e vai realmente para a terra de Canaã. Nós possamos observar que quando Labão soube, né, porque depois foi avisado a ele aqui no 22, e no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Portanto, realmente Labão, né, foi avisado como que estava no campo, depois avisaram a ele que Jacó tinha fugido. E portanto, realmente ele vai ao encontro de Jacó. Nós possamos observar que, conforme a Bíblia está relatando, né, ele estava com grande indignação no seu coração, né? Mas só que, na verdade, Deus falou com ele, né? Deus falou com Labão em sonho, aqui no 24, versículo 24. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonho e de noite, e disse-lhe: guarda-te que não fales com Jacó, nem bem nem mal. Portanto, Deus falou com ele, né, para não falar com Jacó, nem bem nem mal. Portanto, nós possamos observar que a ira dele ainda foi mais grande, né, se acendeu mais, porque eles que portaram realmente os deuses dele, da sua casa, né, as suas imagens, né. Portanto, realmente, por causa disso, acendeu uma grande ira sobre a sua vida. Mas nós possamos observar que assim realmente ele fosse e conseguiu acompanhar realmente a Jacó, e quando realmente ele chega até Jacó, ele falasse com ele, porque realmente, né, que ele fugisse, não avisasse a ele. Porém, Jacó começa a falar o porquê, porque tinha medo que ele, né, arrebataria as suas filhas, né, que não deixaria ir com ele.
E, portanto, naquele momento, né, Esquilabom começa a dizer, mas por que furtaste os meus deuses, né? Furtaste as minhas imagens? E naquele momento Jacó começa a falar que ele não tinha furtado. E começa a falar para ele, ver realmente em todas as tendas. Procura realmente, né, aquele que realmente você encontrar algum objeto seu, portanto, essa pessoa você pode tirar a vida dessa pessoa. Portanto, não sabendo ele que Raquel tinha furtado realmente os ídolos de seu pai. Portanto, realmente ele procura em todas as tendas, na tenda da Lia, em todas. E quando chega na tenda de Raquel, esse que Raquel tinha sentado sobre a borda do camelo e colocasse realmente, né, aquelas imagens, né, aqueles ídolos entre as suas pernas e falasse para o seu pai que não poderia realmente levantar dali, porque estava no dia das mulheres. Portanto, nós possamos observar que ele realmente não encontrasse os seus ídolos, porque estava com Raquel. E, portanto, realmente ali ele, né, fez aliança, né, com Jacó. Como Deus já tinha falado com ele, ele temeu. E fez aliança com Jacó e deixou que Jacó fosse em paz para a sua terra e ele voltasse também em paz. Nós possamos realmente observar que nessa viagem de Jacó, eis que Jacó tem um encontro com um anjo. E nós possamos observar que o nome dele foi mudado, né? O anjo falou para ele, tu, portanto, não será mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Portanto, realmente ele teve um novo nome. Portanto, possamos observar o porquê realmente, né, que Labão tinha essas considerações pelos seus ídolos, pelos seus, né, as suas imagens. Porque, na verdade, realmente, naquele tempo, né, haveria uma grande consideração às imagens, né, aos deuses, né, que a Bíblia fala. Portanto, naquele tempo era assim, passaria de pai para filho. Portanto, nesse tempo, Deus ainda não tinha corrigido o ser humano na face da terra. Né? É como se Deus deixasse o homem viver o seu próprio caminho a um tempo determinado. Vamos ver aqui em Atos, né, o que está aqui, que faz, tem vínculo, né, com o que eu estou lendo aqui. Vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 16. O qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Aqui realmente nós possamos observar que o apóstolo Paulo, na sua defesa, quando, né, as pessoas queriam matar ele, porque ele estava, né, falando a verdade, né, e portanto ele estava assim, né, passando por uma perseguição muito grande, né, e aqui as pessoas estavam querendo até mesmo realmente tirar a vida dele. Ele começa a falar dessa forma, o qual nos tempos passados deixou Deus todas as nações em seus próprios caminhos. Deixou Deus andar todas as nações em seus próprios caminhos. Portanto, nós possamos observar que existiu realmente esse tempo, né, que Deus deixou o homem viver, né, no seu próprio caminho. Portanto, nós possamos observar que aqui em Padarã, né, aqui as pessoas realmente, eles tinham as imagens, né, e tinham a consideração. Portanto, realmente era algo, né, precioso para eles, né? Eles prestavam realmente, né, uma adoração, possamos dizer assim, realmente aos seus deuses. E nós possamos observar que se fosse algo já para ser corrigido, né, Jacó, né, já tinha corrigido a Labão, ou se ele não sabia, né, ou se sabia, né, portanto, ele poderia realmente, né, se ele soubesse disso, ele poderia chegar a Labão e falar, né, a respeito que a imagem seria algo abominável aos olhos do Senhor. Mas só que nós possamos entender que naquele tempo ainda não tinha, né, revelado, portanto, ainda Deus não tinha permitido que alguém tocasse nesse assunto, né? Portanto, realmente as pessoas faziam o que bem queria. Possamos entender assim. Vamos ver aqui em Juízes, capítulo 17, versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Naqueles dias não havia ainda rei sobre Israel. Cada um, qual fazia o que bem parecia aos seus olhos. Portanto, realmente o homem não era corrigido ainda. Aquilo que eles faziam não tinha consideração como um pecado, porque na verdade realmente, né, não tinha alguém para avisá-lo. Mas só que a Bíblia já fala que haveria de ser levantado reis, né? E quando nós observamos a palavra do Senhor, nós vamos entender que, né, Deus já tinha falado, né, com Sarai, com Sara, né, a respeito que reis sairia dela, né? Nós possamos observar que, né, Deus já tinha falado com Abraão,
Possamos observar aqui 17 de Gênesis, 17, versículo 16. Aqui o título, Deus muda o nome de Sarai, né? Que era, né? Sarai, e depois passou a ser Sara. Disse Deus, vamos ver aqui 16, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e abençoareis, e Sara e abençoareis, e será mãe das nações, reis e povos sairão dela. Portanto, Deus aqui, né, o anjo que foi visitar Abraão, começa a falar que, na verdade, realmente, né, ela haveria de dar à luz o filho, mesmo na sua velhice, mas, né, que, na verdade, reis sairia dela, né, procederia realmente dela. Portanto, realmente de Sara haveria realmente de surgir reis. E quando nós vemos aqui para Gênesis 35, nós possamos observar que aqui está se cumprindo, né? 35:11. Disse-lhe, mas Deus, eu sou Deus Todo-Poderoso, fortifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. Portanto, realmente, Deus já está falando com Jacó aqui. E nós possamos observar que aqui reis haveria de proceder dos seus lombos. E nós possamos observar que, na verdade, aqui Deus já está realmente, né, mostrando, Deus já está tratando com o ser humano sobre a terra. Aquilo que realmente teve por um tempo sem Deus realmente falar, né, que seria uma abominação aos seus olhos, Deus já começa a revelar. E nós possamos observar que quando realmente Deus mostra, quando Deus revela, aí, portanto, realmente já passa a ser pecado, né? Portanto, realmente, né, o que eles faziam ali, antes de vir a revelação, portanto, realmente não tinha consideração como pecado. Mas desde que quando Deus realmente começa a avisá-lo, realmente, né, algo já possamos considerar como pecado, porque sabemos, né, Deus avisou, Deus falou que aquilo realmente aborrece a ele. E aqui nós possamos observar no 35, depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estava, tirai os deuses, né, que seriam as imagens, estranhas que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. E levantemos-nos e subamos a Betel. Levantemos-nos e subamos a Betel. E ali fareis um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses, né, que seriam as imagens, estranho que tinha em suas mãos, e as récadas que estava em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Sique. Portanto, nós possamos observar que tanto realmente com as imagens, como, né, os brincos, né, as récadas que estavam em suas orelhas. Portanto, realmente foi tirado para poder realmente ir adorar a Deus, para poder ir realmente levantar um altar ali em Betel. Portanto, Jacó pegou todos os homens da sua família e foram em direção a Betel, né, conforme Deus tinha ordenado. Portanto, realmente, todos os deuses, as imagens, todas as récadas que estavam em suas orelhas, né, foi tirado e colocado debaixo de uma árvore. Portanto, realmente, eles foram ali para realmente adorar a Deus. Portanto, nós possamos realmente observar que aqui Deus já começa a tratar com o homem, Deus já começa a mostrar, né, realmente algo que, né, ele tinha deixado por um tempo, né, que o homem, né, fizesse o que bem queria, né, o que bem parecia aos seus olhos, mas aqui já começa Deus realmente mostrar, né, que o homem precisaria realmente de uma mudança, precisaria realmente, né, de deixar algo para trás, aquilo que realmente já seria uma abominação aos olhos do Senhor. Possamos realmente observar em Juiz, vamos ver aqui em Juiz 17:5. E teve este homem Mica uma casa de deuses, e fez uma oferta de terafim, e consagrou um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que
parecia bem aos seus olhos. Portanto, nós possamos observar que este Mica, ele fabricava imagem, né? Ele fazia imagem. Mas, portanto, nós possamos observar que, né, chega um tempo que Deus começa a corrigir o homem. Portanto, até aqui, realmente não seria algo abominável aos olhos do Senhor, né? Porque até mesmo realmente Deus não tinha avisado ainda. Mas nós possamos realmente observar que depois surge reis, né? De Jacó já começa a Deus, né, a corrigir o ser humano na face da terra, mostrando realmente aquilo que, né, seria uma abominação a ele. E quando nós realmente observamos aqui em Êxodo capítulo 20, Deus realmente, né, já está falando, né, com Moisés, quando Moisés realmente subiu ao monte, né, e ali que Deus realmente deu, né, os 10 mandamentos para ele. Né, nós possamos observar que aqui Deus já está, né, corrigindo realmente, né, ao filho de Israel. Deus já está dando ordenança, né, para as pessoas, né, para que eles pudessem realmente, né, ter um comportamento diferente diante de Deus. Portanto, realmente o que eles estavam fazendo, né, quem sabe realmente, né, quando eles saíram do Egito, realmente eles trouxeram muitos costumes dali do Egito. E, portanto, Deus está falando que este algo realmente é abominação aos seus olhos, né? Algo que não é do agrado do Senhor. Aqui, capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a servirá. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, e visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, né? Porque me aborrecem. Portanto, realmente nós possamos observar que, né, isso é aborrecimento a Deus. Hoje, as pessoas que realmente estão fazendo isso, estão aborrecendo a Deus, está realmente fazendo algo que não é do agrado do Senhor. Portanto, realmente, né, são somente essas palavras, né, mostrar, né, para vocês, muitas das vezes, realmente, né, às vezes você nunca viu essa explicação, né, que na verdade, realmente, né, teve um tempo, né, que o homem fazia isso, prostraria sim, diante de mais sim, tinha realmente como algo, né, de preferência, assim, para realmente, né, observar, para realmente ser algo, né, que chamava a atenção deles, que seria algo de grande valor para eles. Mas realmente até esse tempo Deus ainda estava, né, calado, Deus não tinha falo a respeito disso, mas chega um tempo que Deus começa a falar que na verdade este é algo realmente algo abominável aos seus olhos, né? E quem faz isso, portanto, realmente está longe de Deus. Portanto, Deus quer que o homem realmente venha ao conhecimento da verdade, procura realmente observar a palavra dele, para que realmente possa ter uma vida com ele, para realmente viver para sempre. Amém? Fica com Deus, que Deus abençoe a todos vocês que vão ver esse vídeo. Fica com Deus.